O bebê completou 6 meses. Será que ele já está pronto para iniciar a introdução alimentar? Eu sou Suiera Magalhães, sou nutricionista infantil e especialista em introdução alimentar e seletividade. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, se você tem um bebê em fase de introdução alimentar ou que está pertinho de começar, já me segue aqui no canal e lá no Instagram também para não perder nenhum conteúdo sobre isso. Você já ouviu falar nos sinais de prontidão para iniciar a introdução alimentar? Como o próprio nome já diz, o bebê precisa estar pronto para iniciar isso. E a gente tem alguns sinais que nos indicam. O primeiro deles é sim os 6 meses. Na grande maioria dos casos, 99%, a indicação é que o bebê inicie a introdução alimentar após os 6 meses, mais sinais de prontidão. Raros os casos, a gente vai demorar um pouco mais ou antecipar essa introdução alimentar. E aí é muito com médico, pediatra, gastro, uma conversinha que rola ali para a gente realmente antecipar por alguma questão de saúde que seja necessário. Mas são raras as exceções. Geralmente a gente vai esperar os 6 meses completos, mas os sinais de prontidão estando todos ok. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são esses sinais. Mas antes disso, eu queria te falar aqui, para que servem os sinais de prontidão, o que eles indicam? Eles indicam que o organismo do bebê está preparado para iniciar essa introdução alimentar. Então, o sistema digestivo já está pronto para receber alimentos, que é um pouco mais pesado, sim, do que o leite materno ou a fórmula infantil, né? Ele vai precisar processar um pouquinho mais, precisar de enzimas que façam essa digestão de maneira adequada. Então, o organismo precisa estar um pouco mais preparado. E para a parte neural também, né? A gente precisa de um sistema motor e neural bem desenvolvido para esse bebê conseguir ficar sentado, desenvolver a mastigação da forma adequada, a pega e a coordenação motora da forma adequada também. Então, a gente precisa de um organismo funcionando e trabalhando direitinho ali. E isso geralmente acontece ali por volta dos 6 meses. Por isso que a indicação para a introdução alimentar é aos 6 meses. Mas, explicando tudo isso, vamos falar agora sobre os sinais de prontidão. Já vai dando um checkzinho aí no seu bebê que já tem os 6 meses completos para você saber se pode iniciar ou não essa introdução alimentar. Então, primeiro sinal, o bebê sentadinho ali com o mínimo de apoio. Se seu bebê já tem 6 meses completos e ainda não senta sozinho com o mínimo de apoio, né? Não fica paradinho ali tempo suficiente, ele tomba pro ladinho, ele é um bebê mais molinho. Existem exercícios que a gente pode fazer para melhorar isso. Um deles é pegar uma caixa de papelão, colocar esse bebezinho dentro com alguns brinquedinhos para incentivar que ele fique sentado. Se ele tombar pro lado, ele vai bater ali na caixa e não vai cair, machucar, nem nada do tipo. Ou você pode pegar uma almofadinha de amamentação, colocar ali ao redor e sempre incentivar com algum brinquedozinho na frente para que esse bebê fique o máximo de tempo possível. É como se fosse um treino de musculação mesmo, para que ele fortaleça a cervical, fortaleça a coluna e consiga ficar sentadinho sem apoio. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a protusão da língua. Um bebê que está ali antes dos 6 meses, ele ainda tem esse reflexo de protusão da língua muito grande. E o que é isso? Quando a gente chega com alguma coisa, algum objeto próximo ao lábio do bebê, ele coloca a linguinha para fora. Por quê? É um sinal da pega do peito, a pega da mamadeira, né? Eles sugam com a língua amassando ali, então a linguinha vai imediatamente para fora. Próximo aos 6 meses, a gente já tem ali esse sinal de protusão diminuído e o da mastigação começa a aumentar, então ele vai começar a desenvolver a mastigação. Por isso que a gente precisa que esse sinal de protusão da língua esteja o máximo possível diminuído. Às vezes ele não vai sumir por completo ali no iniciozinho dos 6 meses, mas ele já está bem menor. O ponto 3 é demonstrar interesse pelos alimentos. A gente sabe que existe sim a fase oral do bebê, que é ali por volta dos 4, 5, 6 meses. Tudo que ele pega, ele vai lavar a boca, né? Existe, acontece, e isso é diferente do interesse pelos alimentos. A gente vai ver o interesse pelos alimentos quando a gente está com o bebê no nosso colo, por exemplo, e ele tem interesse em sentir a textura, em cheirar, em pegar, ir além do lavar a boca. Então, a gente entende que esse bebê está tendo mais interesse pelos alimentos e isso é muito importante para a gente avançar as etapas da introdução alimentar. Ponto 4. Mostrar que ele consegue já levar esse alimento até a boca.
Então, a gente já consegue ali ter um início de um movimento de pinça, que no bebê de 6 meses não vai ser com o dedinho, vai ser com a mão fechada, mas ele já começa a levar essa mãozinha ao alimento e conseguir levar isso até a boca e explorar isso com a parte sensorial que fica aqui nos lábios, língua, né? O bebê ele descobre muito o universo, o mundo, o que está ali ao redor dele através do tato. E o tato do bebezinho é nas mãos e na boquinha. Então a gente precisa que esse bebê consiga pegar esse alimento e levar até a boca. E isso a gente observa mais quando a gente faz a introdução alimentar pelo BLW, né? Quando é no método tradicional, que a gente oferta ele na colher, às vezes a gente não tem a oportunidade de observar esse sinal acontecendo. Mas quando a gente está ali experimentando, dando algum alimentinho na mão e esse bebê leva até a boca e explora ele de todas as formas, é um sinal maravilhoso de que a introdução alimentar pode iniciar e ir muito bem a partir daí, que a gente não precisa recuar nem um passo. E vale ressaltar aqui que a introdução alimentar, ela é o início do processo. É para o bebê descobrir esse universo novo que está aparecendo ali para ele agora. Ele passou 6 meses tomando apenas fórmula ou leite materno e agora ele vai estar sendo apresentado a um universo completamente diferente, de sabores diferentes, texturas diferentes, aromas diferentes. Então a gente precisa ir com calma e diminuir as expectativas. São raros os casos em que um bebê, no primeiro alimento ofertado, vai comer um prato inteiro, vai comer um alimento inteiro. São raros os casos. Então, não se guiem por modelos de internet, pelo bebê da blogueira X, que já comeu tudo desde o início. Não é assim que acontece sempre. A maioria dos casos, o bebê vai provar, vai comer um pouquinho, vai cuspir, vai colocar para fora, tá? Então, vamos diminuir as expectativas. E é importante falar aqui para vocês que essa fase da introdução alimentar é para o bebê conhecer os alimentos, explorar. Não necessariamente ele vai se alimentar ali daqueles alimentos que você está oferecendo no primeiro dia. Ele não entende que a saciedade vem dali. O leite segue sendo a principal fonte de nutrientes e energia para esse bebê. A introdução alimentar serve para introduzir os alimentos, apresentar esse universo novo para o bebê. Imagina só, você está acostumado com leite materno ou fórmula por 6 meses da sua vida e do nada vem arroz, feijão, carne, batata, brócolis, laranja, maçã, uva, um monte de sabor diferente, com um monte de cor diferente, textura, aroma. É diferente, é estranho, é novo. Então, é normal que o bebê não interaja tanto com os alimentos ali no começo, que ele não consuma tudo ali no começo, que ele rejeite algumas coisas, que ele faça careta. É normal e esperado. A gente precisa só acalmar, diminuir as expectativas e continuar oferecendo os alimentos. Não é na primeira caretinha que você vai desistir. Se você gostou desse conteúdo, deixa o likezinho aqui embaixo, que é muito importante. E não esquece de me seguir no meu Instagram para acompanhar mais conteúdo sobre alimentação infantil.